Senhor presidente. Vossa Excelência disporá de 30 minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores deputados, eu venho usar essa tribuna nesta manhã. Obviamente que a gente tem uma preocupação, não só com o Mato Grosso do Sul, como parlamentar desse estado, mas eu tenho preocupação também com Campo Grande, que é a nossa capital de estado, e principalmente porque eu tive a oportunidade de ser vereador aqui na nossa capital, juntamente com hoje o deputado Paulo Ciufi, deputado Herculano Borges, deputado Cabalmi, deputada Graziele Machado, que hoje está aqui também nesse parlamento. Obviamente que a gente tem uma preocupação com a cidade. E a nossa preocupação, ela tange, com todo o respeito que eu tenho ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul, mas tem coisas que a gente começa a trabalhar que eu acho que transcende todo o entendimento e principalmente naquilo que tange como legisladores. Hoje, o que a gente vê nesse país é o Ministério Público se constituindo como quarto poder e, obviamente, com uma demanda muito grande, gerando uma grande dificuldade para os administradores, para os prefeitos dos municípios. Infelizmente, há municípios que só faltam o promotor de justiça sentar na cadeira do prefeito ou pegar a caneta para passar a ser o executivo ou passar a comandar o município, infelizmente. E em Campo Grande, deputado Amarildo Cruz, nos preocupa, e principalmente, deputado Paulo Ciufi, porque Campo Grande fez o ano passado, e Vossa Excelência, deputado Amarildo Cruz, trouxe uma oportunidade de discutir aqui nesta casa a questão do plano diretor de Campo Grande. Muito discutido. Eu tive, no mínimo, acho que 3 ou 4 audiências discutindo o plano diretor de Campo Grande, discutindo com a sociedade, discutindo com pessoas da área que entendem, inclusive pessoas que foram referência nacional, inclusive, para a discussão do plano diretor e para a implantação aqui do Estatuto das Cidades no Mato Grosso do Sul. Eu, no ano de 2000, tive a oportunidade de andar, e depois, 2006, andar pelo Mato Grosso do Sul, discutindo o Estatuto das Cidades pelo Tribunal de Contas, o órgão do qual eu faço parte, e, obviamente, com uma preocupação exatamente do plano diretor dos municípios. E o arquiteto Ângelo, ele foi um dos precursores para a discussão disso nos municípios, inclusive pela implantação do plano diretor de alguns municípios. Mas o que me preocupa é que o plano diretor foi discutido com as comunidades, encaminhado para a Câmara de Vereadores, e aí, obviamente, que agora tem uma ameaça, a Câmara de Vereadores sendo ameaçada pelo Ministério Público, inclusive o Executivo, sobre pena de incorrer por improbidade administrativa se não votar o plano, né, e se não mudar o plano. Ou seja, se mudarmos o plano do jeito que o Ministério Público quer, é um absurdo para Campo Grande. Em primeiro lugar, que Campo Grande, a maneira que ele quer que as 2 CA seja feitas apenas uma CA, e só tem 2 municípios dos 5.700 municípios do país, só tem 2 que fizeram, que é São Paulo, que já está revendo, e, salvo engano, são Campinas também, no estado de São Paulo, que também já cancelou, já parou, porque não deu certo, não deu resultado. Agora, vocês imaginam Campo Grande, que ainda é uma cidade que existe muitas áreas desocupadas, e ainda não há necessidade de se verticalizar tanto o município. Agora, se você imagina, se nós trancarmos isso numa área apenas, somente numa área de referência, como quer o Ministério Público, deputado Paulo Corrêa, como é que nós vamos começar, vamos pegar uma área, por exemplo, de um Carandá-Bosque e colocar lá na região do Canguru ou da região da Moreninha como mesmo índice, como mesma referência? Não tem. Se nós não tivermos as 5 regiões, como foi encaminhado o projeto para a Câmara de Vereadores, não tem como fazer um município, deputado Amarildo Cruz, num sistema de plano diretor, de não ter que ampliar. Como é que nós vamos ampliar uma área de Campo Grande que existem ainda muitas áreas
que não são edificadas, como é que nós vamos levar a tal distância o município de Campo Grande, numa amplitude de uma área, sendo que o município não tem estrutura de poder abrir todas as condições, de poder levar toda a infraestrutura. E quando você abre, que você amplia tudo isso, você precisa fazer uma infraestrutura gigantesca, levar lá a infraestrutura de água, de esgotamento, de rede sanitária, ou seja, uma mega estrutura pós-saúde, atendimento, para poder atender essa demanda. Então, acho que precisa rever. O Ministério Público precisa rever essas questões e não colocar na ameaça, como está colocando hoje os vereadores de Campo Grande e o prefeito, dizer que é o seguinte, que se não aprovar da maneira que eles querem, que vai incorrer sobre improbidade administrativa. Particularmente, acho que é um absurdo isso para a nossa capital. Eu quero ceder uma parte a Vossa Excelência. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto. Acho que é importante, principalmente porque eu queria colocar um outro pensamento aí para Vossa Excelência, deputado Lídio Lopes. Hoje você pode construir até 6 vezes a área do terreno. Então, um terreno de 1.000 metros quadrados, você pode fazer 6.000 metros quadrados verticalizando. O que fica mais barato? Você colocar 24 em 6 andares, 24 famílias morando, ou você fazer 24 casas? Então, você estaria horizontalizando. O que pensa essa pessoa que está falando isso? Ela pensa em ampliar praticamente 38%, numa pegada, e Vossa Excelência foi vereador, a perímetro urbano de Campo Grande. Interessa a quem isso? Não estou entendendo. Ela está influindo diretamente nos negócios privados da nossa cidade. Veja bem, importante a gente deixar registrado. Vossa Excelência trouxe um assunto que eu estou conversando esse assunto com o Secov, e eu queria propor a Vossa Excelência que a gente pudesse chamar uma audiência pública para discutir o assunto, mas mais pelo que apareceu hoje no Correio do Estado. Muito mais, porque eu tenho certeza que os vereadores não deixariam passar uma coisa maluca dessa, que você pode hoje construir 6 vezes a área do seu terreno e amanhã, por obra da varinha mágica, você só pode construir 1 vez a área do terreno. Gente, garfaram 5 vezes. Quem é que garfou? Em nome do quê? Ah, não, para pegar os vazios urbanos e acabar com os vazios urbanos. Campo Grande tem 17,5% de vazio urbano. Está interessando a quem ampliar? Eu quero fazer esse raciocínio com Vossa Excelência. Então, eu queria propor, deputado, junto com Vossa Excelência, eu sou o engenheiro da casa, com muito orgulho, Vossa Excelência é egresso lá do Tribunal de Contas, Vossa Excelência sabe o que está falando. É um absurdo a segunda parte do assunto. Quer dizer, então, que se os vereadores não votarem, presta atenção, se o prefeito colocar para votar para ter o mesmo índice, e aí está indo de 1 até 5, depende da região. Você não vai fazer prédio de 6 andares na Moreninha. Lá é um conjunto habitacional, mas lá você pode fazer térreo mais 1. Qual que é o problema? Agora não vai poder mais, é térreo mais térreo, só térreo. Então, nossa cidade vai se horizontalizar. Quanto vai custar para o cidadão levar o asfalto num bairro que você poderia verticalizar e levar esse asfalto na ponta, num bairro distante, que você vai poder horizontalizar da onde? Do perímetro urbano para fora. Então, tudo vai ficar mais caro, como Vossa Excelência falou. Acho que é de suma importância, queria propor a Vossa Excelência que a gente pudesse chamar aqui uma audiência pública sobre esse assunto pela ameaça que foi feita. Além de interferir no negócio privado da cidade de Campo Grande, ainda quer enquadrar o prefeito, presta atenção, e os vereadores de Campo Grande por improbidade administrativa. Gente, é um plano diretor. Tiveram mais de 50 reuniões, pelo que a gente tem. Uma, inclusive, aqui nessa casa. Acho que o deputado Amarildo, que chefiou aquela audiência do plano diretor aqui. Gente do céu. Não, ou faz do meu jeito ou não me serve. Parece aquele menino que é o dono da bola de futebol. Caiu, machucou. Peraí, dá licença, me dá a bola que eu vou embora. Acho que foi o deputado Amarildo que colocou isso aqui. Cruz, foi, não foi? Foi a audiência que foi feita sobre o plano diretor aqui na nossa casa, sediou 50 reuniões. Não estou entendendo. Quer dizer, então, o legislador, que é o vereador, o prefeito da cidade que foi eleito legitimamente, tem que ficar com medo de um promotor público, deputado Valsilvio.
tem que estar com medo, porque falou que vai fazer a ação. Que venha a ação, se defendam. Qual que é o problema? Quer dizer, então, tecnicamente, o Ministério Público está interferindo no poder executivo e no poder legislativo da capital de Mato Grosso do Sul. Em 2018, isso é um impropério. Quero me somar a Vossa Excelência e te parabenizar por trazer esse assunto, porque esse assunto nós vamos ter que discutir nessa casa. Muito obrigado. E está proposta a audiência pública para a gente discutir, juntamente com Vossa Excelência, para a gente poder discutir esse assunto. Eu participei de 4 audiências públicas, e uma delas na OAB, o qual eu sou credenciado como advogado habilitado e faço parte do quadro de advogados da OAB. Estive lá na oportunidade discutindo o plano diretor, e o Ângelo Arruda muito bem colocando, nosso secretário do município discutindo, abrindo os campos de discussões, de pessoas e técnicos que realmente entendem, e que discutem, que levam isso para a discussão com a população. O grande problema, deputado Marido Cruz, eu acho que o Ministério Público não faz uma leitura do cenário desse país. O cenário desse país, lá para os anos 40, 50, nós tínhamos 72% da população vivia na zona rural e 28%, 32% vivia na zona urbana. Nos anos 90, 2000, 2010, esse cenário se inverteu. Hoje nós temos aí 72% nas zonas urbanas, e 28% na zona rural, ou seja, os municípios não estavam preparados para esse êxodo que veio da zona rural para a zona urbana, e continuam não tendo, a dificuldade é muito grande. Às vezes as pessoas questionam, nós queremos um posto de saúde em tal lugar. Isso existe uma demanda, tem a normatização do sistema único de saúde, ele traz todo um aparato de quantitativo de população, o georreferenciamento daquela região, se comporta, não comporta, tem um limite para colocar. Então, tudo existe uma regra neste país para colocar. Agora, porque colocaram uma planta que você tem que colocar somente um CA1, e aí tem que implantar na cidade. Cada caso é um caso. São Paulo já não existe mais hoje as áreas ocupadas, existe uma demanda muito forte, o que não é em Campo Grande. Campo Grande nós temos áreas aí, inúmeras áreas, inclusive, se não for habitada, vai ficando feia a cidade, precisamos expandir, mas não desse sistema de colocar uma regra que tem que ser taxativo, como hoje em algumas cidades que não está dando certo. Quero abrir a oportunidade para Vossa Excelência. Deputado Lídio Lopes, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema e pela abordagem que faz também a respeito do mesmo na tribuna. Quando um poder interfere no outro sem respeitar a Constituição, sem respeitar as leis estabelecidas, isso é ruim não só pelo poder que para o poder que está sendo agredido, isso é ruim para a sociedade como um todo, porque cria instabilidade. Essa coisa de poder não saber qual que é o seu limite e qual que é o seu tamanho é coisa de republiqueta. Em país desenvolvido, cada poder cumpre aquilo que está na Constituição, estritamente pronto. Eu acho um absurdo isso. Antes do mérito da questão, que é a questão do plano diretor, dos limites do município, das áreas do município e a forma como tem que ser tratada, de acordo com o interesse local, tem uma coisa chamada limite, função e poder de cada poder instituído, do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, do Ministério Público. Então, se não haver um tipo de indignação e manifestação, inclusive desta casa e de todos os outros setores que, por um determinado momento, se acham e se veem atropelados ou ofendidos, nós vamos ver essa coisa continuar, infelizmente. É inadmissível. Quando um promotor, um procurador de justiça, apresenta um PowerPoint dizendo que determinada pessoa é chefe de quadrilha e não apresenta uma prova, isso é ruim para todo mundo, não é para aquele que está sendo ofendido. Porque é o poder, o Ministério Público, principalmente, desconsiderando totalmente o poder político. E não existe organização no mundo, nenhum Estado moderno, que não tenha a política como referência, fortalecida e, principalmente, o respeito à representatividade. Os vereadores são eleitos para isso.
eles têm a função de pensar a sua cidade, de fazer lei que proteja a sua cidade, de acordo com o entendimento dos vereadores. Para isso, eles realizam audiências públicas, para isso, eles são assessorados por técnicos, para isso, tem todo um arcabouço de legalidade que os sustentam e dão informação para que eles produzam essa legislação. É assim no mundo inteiro. Então, nós vamos ter que fechar a Câmara de Vereadores e o Ministério Público vai dizer como que deve ser feito o plano diretor. Ora, isso é uma ofensa à democracia, é uma ofensa ao povo, porque quem colocou os vereadores lá foi o povo. O promotor não tem voto da população para dizer como deve ser pensado o plano diretor. É um absurdo isso. Eu acho que tinha que ter, senhor presidente, uma manifestação dessa casa, da mesa dessa casa, legitimada e apoiada pelos 24 deputados. Nós temos que nos posicionar. A Câmara Municipal de Campo Grande e as outras demais 78 câmaras municipais do Mato Grosso do Sul têm que se posicionar a respeito disso. É inadmissível. E o prefeito, a Câmara e o prefeito, acho que tem que discutir da maneira como é o entendimento da Câmara com a participação do cidadão através da audiência pública, admitir o controle social, mas jamais uma intervenção como essa, uma interveniência como essa. E publicar a lei pelo entendimento dos vereadores, sancionada pelo prefeito. E se o Ministério Público quiser, que entre com alguma ação e a prefeitura e o prefeito e os vereadores vão se defender na justiça. Esse tipo de intromissão, de falta de respeito, é inadmissível. E nós temos que nos posicionar a respeito disso. Parabéns pela manifestação de Vossa Excelência, tem todo o nosso apoio, porque compreendemos a legitimidade disso. Muito obrigado. Incorporo em totum a palavra de Vossa Excelência, tendo em vista que Vossa Excelência é conhecedor da causa, teve audiência, discutiu aqui nesta casa o plano diretor, numa audiência, e é interessante para nós parlamentares, e é exatamente essa linha que eu tenho. Se nós tirarmos o direito do legislador, ou seja, na esfera do município, na esfera do Estado, é melhor acabar os legislativos, então, e o Ministério Público vai legislar, vai definir, a magistratura dá uma canetada e define tudo. É o caminho que a gente está andando hoje. Porque aquilo que eu disse, deputada Amara, no interior, eles só estão faltando sentar na cadeira dos prefeitos e pegar a caneta, porque o tanto de ofício que eles mandam para os prefeitos, perguntando por que isso, por que aquilo, por que comprou aquilo, por que não fez aquilo, por que não fez aquilo lá, que hoje os alcaides estão passando tempo respondendo ofício do Ministério Público ou se fazendo presente na sala do promotor de justiça para justificar ou para dizer o que realmente está fazendo no município. É lamentável tudo isso que acontece. Quero ceder a parte para Vossa Excelência. Não, só para colaborar, deputado Lídio, nós fizemos aqui uma audiência pública com o Sindimóveis, que é o Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul. E o debate era sobre a carreira, sobre a importância tal da profissão, e acabou que o debate virou exatamente plano diretor, né? E um apelo, inclusive, dos corretores de imóveis, pedindo que essa casa intervisse junto ao Ministério Público para que não permitisse, né, a forma como o Ministério Público tem intervido nessa questão, né? E que, além de prejudicar a população, principalmente o setor imobiliário, né, que ia haver uma queda muito grande, e até algumas empresas grandes que nós temos aqui do setor poderiam até ir embora daqui, né, no sentido de que, é como você falou, a realidade de São Paulo, e que não é em toda a região que tem essa mudança, né, porque tem regiões que são realmente muito populadas, enfim. Mas, assim, a preocupação hoje também do setor dos corretores de imóveis acabou realmente levando a nossa audiência pública só para debater essa questão do plano diretor e essa interferência, né, do Ministério Público com relação ao plano diretor que hoje está na Câmara. Então, me somo inclusive, a audiência pública, gostaria, inclusive, de participar, né, e convidar, inclusive, o setor do Sindimóveis, que também está muito preocupado com a questão, tá? Então, me somo a esse apelo dos nossos vereadores, ao apelo também do prefeito, né, que essa interferência, né, do Ministério Público não pode ocorrer. Eu acho que ele tem que sentar, tem que ouvir, tem que debater, mas não vir impondo mudanças que vão prejudicar a população e o setor imobiliário de Campo Grande. Apenas isso, senhor deputado. Muito obrigado, incorporo a vossa fala.
Eu, inclusive, giro aos vereadores que não entrem nessa regra e, principalmente, ao nosso prefeito, que não mude. Não mude, deputado Paulo Silva, foi o encaminhamento que foi feito. O prefeito retirou para analisar, mas eu entendo que ele deve encaminhar da maneira que ele havia encaminhado e vai prosseguir. Eu acho que Campo Grande precisa disso, nós não podemos limitar Campo Grande apenas num sistema de zonamento, apenas uma CA, que é um absurdo, né? Você tira muitas oportunidades de empreendedores, de poder investir, de poder fazer. É como se ele estivesse determinando e entrando nas áreas privadas e dizendo, olha, a regra para você vai ser assim agora. Né? Então, realmente é um absurdo, e tirando a competência do vereador e seu legislador. Então, e principalmente de um prefeito, de poder realmente executar aquilo que foi discutido, né, através das audiências públicas realizadas, deputado Antonieta, com o plano diretor, discutido com a população, com segmentos, cada segmento que você achou interessante, que achou que poderia ser inserido dentro, levou, fez audiência pública, discutiu, né, discutiu com a área técnica para poder chegar a um plano diretor, e quando é encaminhado, então, para o Legislativo para ser aprovado, tem toda essa vertente aí. Hoje o Ministério Público está criando toda essa celeuma, inclusive sobre a ameaça de fazer uma ação por cometimento de improbidade administrativa dos vereadores e do prefeito. É esse questionamento que nós trazemos à baila nesta casa e que nós vamos realizar aqui. Eu até peço depois uma agenda ao senhor presidente, para que a gente possa realizar uma audiência pública aqui e discutir os segmentos, discutir, na verdade, aquilo que a gente pode acrescentar, estar somando com a Câmara de Vereadores e com o município de Campo Grande. Era isso, senhor presidente. Eu agradeço. Muito obrigado.